Maçons pela Democracia emitem a 9ª Carta ao Povo Brasileiro. Liberdade, igualdade e fraternidade em defesa do Estado Democrático de Direito. Pela assinatura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, elaborado pela USP, Universidade de São Paulo. Quando se fala em nacionalidade, Constituição, liberdade e direitos, é referência obrigatória à lembrança de Barbosa Lima Sobrinho, jornalista que presidiu durante décadas a Associação Brasileira de Imprensa. Ele levou para a sua atuação os conhecimentos jurídicos adquiridos na Faculdade de Direito do Recife e na prática como advogado e promotor de justiça. Aquele imortal brasileiro afirmava: no Brasil só existem 2 partidos políticos, o de Tiradentes e o de Joaquim Silvério dos Reis. Em outras palavras, ou se está a favor ou contra os interesses nacionais. Nunca essa situação ficou tão clara quanto agora. Ainda vamos demorar muito tempo para entender como se formou, com tanto apoio, uma amálgama de entreguismo, quebra da soberania nacional, corrupção, preconceito, autoritarismo, crime organizado, falso moralismo, discriminação social, racial e religiosa. A cobiça internacional pelas riquezas brasileiras, as campanhas da imprensa golpista, a soldo de interesses inconfessáveis, os preconceitos arraigados num povo que aceitou a escravidão até 5 gerações atrás, talvez expliquem parcialmente o fenômeno, mas não inteiramente. A subserviência a potências estrangeiras, especialmente aos Estados Unidos, é incondicional. Quando o então candidato Bolsonaro se deixou filmar prestando continência à bandeira americana, em meio a um coro de Estados Unidos, não fazia simples jogo de cena. Nossas riquezas naturais e empresas estatais são entregues a preço vil. A Petrobras está sendo destruída por uma política de valores suicidas que faz o nosso parque de refino trabalhar com uma ociosidade de 30%, referente ao que é importado do exterior, queimando divisas, gerando dívida externa, dependência econômica, desemprego e inflação. A educação e a cultura são os alvos permanentes dos que chegaram ao poder. Evidencia-se o ódio à ciência e ao conhecimento de forma geral. Os cortes na distribuição gratuita de remédios indispensáveis de uso contínuo deixaram mais de 30 milhões de pacientes diabéticos transplantados e em tratamento de câncer abandonados à beira da morte. Nada mais nos surpreende. Grandes mandatários mantêm ligações espúrias com bandidos e quadrilheiros. Há milicianos que já receberam comendas e títulos outorgados por órgãos legislativos, dos quais participam vários deles e outros que ali estão eleitos por organizações criminosas. Já passou da hora de escolher de que lado vai se estar, se da civilização, da pátria e do povo brasileiro, ou se dos interesses internacionais, da barbárie e do crime organizado. Não existe um terceiro caminho. Ainda com dificuldade, pode-se entender que algumas pessoas se sensibilizem com notícias falsas, manipuladas e manchetes. Essa tomada de posição, desconhecendo a melhoria da vida porque passava o povo brasileiro, provavelmente atingiu uma camada da população menos esclarecida. A essa camada se somaram os bandidos ligados às organizações criminosas que hoje controlam boa parte do território das grandes cidades, à custa da barbárie, com a cobertura explícita do presidente da República. A esses percentuais, contudo, não somariam os 30% de aceitação que as pesquisas mostram, ainda ter os apoiadores de um governo que visivelmente destrói a economia brasileira em contubério com o crime organizado. A diferença entre o percentual de votos obtidos por essa quadrilha na eleição de 2018 e atual corresponde aos muitos que já constataram o equívoco, que, aliás, pode ocorrer numa democracia, principalmente nas camadas mais sujeitas à desinformação. Já o grande contingente é somente explicado pelo fanatismo religioso de algumas seitas e ainda pelos que não querem abrir mão de qualquer privilégio, por mínimo que seja.
Já o grande contingente é somente explicado pelo fanatismo religioso de algumas seitas e ainda pelos que não querem abrir mão de qualquer privilégio, por mínimo que seja. Os primeiros, porque a lavagem espiritual sofrida em seus tempos lhes retirou a capacidade de raciocinar, tanto que chegaram a tirar fração expressiva de seus salários, que faz falta às necessidades básicas da família, para que seus líderes mantenham vida de nabalos. Os demais, que difundem e financiam as notícias falsas e assumem seu negacionismo desvairado, influenciado pelos iletrados, correspondem aos sem caráter, que se incomodam de ver seus filhos estudando nas mesmas escolas que as do filho da empregada, de ver os mais pobres fazendo 3 refeições por dia, sem precisar comer pé de frango e ossos e vê-los viajando e consumindo como seres humanos que são. Para nós maçons, não há como aceitar como alguns aqui deveríamos chamar de irmãos, aprovem e até colaborem com o que está acontecendo, maculando a imagem da maçonaria, construída ao longo do tempo com muito esforço, dedicação e sacrifício da própria vida, como ocorreu com Frei Caneca. Por isso, vários grupos de maçons comprometidos com a defesa do Brasil, dos direitos fundamentais, agora formando uma vigorosa frente nacional com os irmãos da Irmandade Progressista. Não falamos em nome de nenhuma oficina ou potência maçônica, e sim com absoluta convicção, em nome dos princípios que juramos defender. O que nos guia é uma fé inabalável na humanidade, na pátria brasileira e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada em 1789 por nossos irmãos e reconhecida como resolução da ONU na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948. Nosso lema é liberdade, igualdade e fraternidade. Nosso objetivo é ver o Brasil voltar a trilhar os caminhos da paz e do convívio fraterno entre todos. Essa diretriz, porém, não significa tolerar a prática de crimes ou atos atentatórios à nação brasileira, a qual todos pertencemos e amamos. Não convivemos com corruptos ou conspiradores, escreveu em nota conjunta a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil e a Confederação Maçônica do Brasil em março de 2020, que subscrevemos. Agora acrescentamos, não compactuamos com crimes, golpes e ditaduras. Vamos combater agora e sempre, sem trégua, com todos os meios legais ao nosso alcance e as forças que dispomos, as ações criminosas perpetradas pelos inimigos da pátria e da democracia. Conclamamos todos a assinar a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, elaborado pela Universidade de São Paulo, e a nos unirmos aos que tenham propósitos similares aos nossos, numa postura altiva e proativa, sempre que possível, marcando presença física nos atos chamados pelas forças progressistas e democráticas de comprovado renome. Endereço eletrônico para assinaturas, www.estadodedireitosempre.com. Subscrevem a 9ª carta em ordem alfabética os maçons: Álvaro Peixoto, Amir Mustafa Saleh, André Cantuária, Antônio de Souza, Antônio Silva Filho, Antônio Teixeira, Arthur Avelini, Cristiano Galvão, Daniel Lopes, Davi Carneiro, Denner Fabrício, Diógenes Neto, Dulce Inês Insfran, Edivaldo Amorim Farias, Edson Rangel, Emanuel Cancela, Emanuel Costa, Eugênio Maria Gomes, Everaldo Costa, Fábio Farias, Fábio Martins, Fernando Silva Aires, Flávio Watson, Flauzino Antunes, Francinaldo Fontenelle, Francisco Soriano, George Torres, Gilberto Palmares, Gilson Gomes, Glauco Eimardes, Guaraci Correia Porto, Igor Santa Cruz, João Custódio, João Pedro Saboia, Jobes Rodrigues, José Amaral de Brito, José Pires Gomes, Juca Ribeiro, Lamartine Veiga, Marcelo Lima, Marco Antônio Silva,
Marimbondo Vinagre, Moroni Vasconcelos, Neemias Freire, Paulo Ramos, Paulo Vicente da Silva, Rafael Baiotto, Renato Lopes, Rodrigo Medina Zagni, Sanzer Caldas, Sebastião Calvé, Sérgio Abade, Sérgio Baroni, Sérgio Soeiro, Sidney Castro, Unandir Júnior, Vinícius Branco, Wagner Roque e Washington Machado.